Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula dominical. Hoje, 19 de abril de 2020, lição de número 3. Tem como título O Supremo Bom Pastor. Texto áureo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós. Supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos da lição são apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. O texto de referência, para quem não tem a revista, fica em Salmo do 1 ao 6, amém? Vamos fazer a leitura. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a minha presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Hoje, quem estará dando a aula é o co-pastor Jorge, e agora estaremos fazendo uma oração e apresentando o nosso co-pastor. Amém? Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor, neste momento lhe damos graças, ó Deus, por mais um dia na sua presença, ó Pai, no intuito de aprender um pouco mais da sua palavra. Apresentamos a Ti, ó Pai, o presbítero Diógenes, ó Deus. Que o Senhor o tome, Senhor, nesta manhã. Senhor maravilhoso, que Ele venha explanar a sua palavra, ó Deus, com sabedoria divina, ó Pai. Deus, eu lhe peço, Pai, neste momento, que o Senhor venha despertar o desejo de cada cristão, ó Pai, cada membro da nossa igreja, cada um que estiver ouvindo, ó Pai, assistindo essa aula, ó Deus. Desperte o desejo, ó Pai, de estarmos aprendendo a sua palavra, buscando entendimento da sua palavra cada dia, ó Pai. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Com vocês, o co-pastor Diógenes. Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que estão aí na sua casa acompanhando esta lição, a lição de número 3, que fala sobre o Supremo Pastor. Esse salmo de número 23, bem conhecido do povo de Deus, é um dos salmos mais citados, tanto por aqueles que servem ao Senhor, como aqueles também que não servem a Deus. Esse salmo é um salmo bem conhecido. E nós vemos aqui, na introdução da lição de número 3, o nosso irmão comentarista, ele fala que nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e a sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. O salmista Davi cuidava das ovelhas do seu pai, e ele cita esse salmo
com bastante experiência, com bastante resultado que ele, como pastor de ovelha que ele era. E ele fala agora aqui nesse salmo a relação de Deus e aqueles que são os seus discípulos. O pastor e suas ações, tópico 1. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas de dia, conduzindo-as às pastagens de noite e protegendo-a dos animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio desse saltério, compara-o a um pastor, anunciando as suas ações. Davi reconhecia que o Deus de Israel, o Deus que deu muitas vitórias para ele, era o seu pastor. E nós vemos aqui no tópico 1, descanso no momento de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério, está demonstrando a fidelidade do pastor às suas ovelhas. Nós vemos aqui que o nosso Deus cuida daqueles que servem a Ele, daqueles que professam o seu nome. Ele é o que faz nós deitar em verdes pastos, faz nós repousar, descansar nos momentos da adversidade, nos momentos das aflições da vida. Nós temos um pastor que é o nosso Deus maravilhoso através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ainda fala na lição aqui, o comentarista, a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois diretamente ele é diferente do mercenário. O mercenário, quando Jesus fala lá em João 10, que o mercenário, quando vê o perigo, abandona as suas ovelhas, né? Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele cuida daqueles que servem a Ele. E Ele conduz a um lugar de descanso. Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer no momento do perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que servem a Ele. Quando lemos o Salmo 121, o Salmo 127, Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que o seu pastor, além da proteção, revigora as nossas forças. Assim aprendemos que os perigos são reais. Passamos por adversidade, passamos por luta, mas sabemos que o nosso Deus cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Ele faz nós repousar em segurança. O nosso pastor também nos fortalece. Tópico 1.2, refrigério para a alma abatida. Né? A alma, quando ela está atribulada, o salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede o que? Refrigério para a sua alma. Ele renova as nossas forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos que enfrentamos no decorrer da vida podem ser externos e internos. Os externos afetam o nosso corpo e os internos a nossa mente, afastando-nos de Deus e dos seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência
de ações com a alma atribulada. Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira e afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu, em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que livrasse do mal. João 17,15. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Podemos até passar por adversidade, por luta, momento difícil. Nós vemos um exemplo do nosso irmão Jó. Passou por luta, mas Deus o guardou a sua alma. Passamos por perca, passamos por adversidade, por momentos difíceis de perda, mas uma coisa é certa: o Senhor é aquele que guarda e nos protege, também guarda a nossa alma. 1:3. Presença nas horas mais difíceis. Aí está a questão. É na hora mais difícil que nós vemos que Deus se manifesta para aqueles que temem a Ele, para aqueles que servem a Ele. Davi, ele era um grande exemplo. Quantas adversidades, perigos de morte Davi passou, fugindo de Saul, sendo perseguido por Saul, sendo perseguido por filisteus. Davi chegou a um ponto que teve que morar com seus inimigos para fugir de Saul, e Deus sempre o guardou a ele, a sua vida. E o nosso Deus é o mesmo. O autor aos Hebreus relata que Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Deus não muda. A sua presença está conosco todos os dias. Davi, após refletir sobre os perigos externo e interno, passa a análise da ação do seu pastor em fase dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra e da morte, que nem nós já comentamos. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforço. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. E nós vemos que corredor da morte não é só morte física, é as aflições, é as lutas que nós passamos, é a adversidade muitas vezes, e o Senhor está do nosso lado, Ele passa conosco. O mercenário abandona, né? Mas o verdadeiro pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não abandona os seus, Ele sempre está conosco. É tanto que Ele disse para os seus discípulos: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está presente na hora da bonança, na hora da adversidade, na hora que as situações estiver contrária ao nosso favor. O nosso Senhor está conosco, está do nosso lado para nos ajudar. E nós vemos aqui no tópico 1:3 ainda que o comentarista fala assim: Davi ressalta a presença do pastor na passagem do corredor da morte e a incompleta impotência humana. Nesse momento, não podemos confiar em nós mesmos. Mas eu tenho isso, eu sou uma pessoa que não preciso de nada. E sabemos que somos totalmente dependentes de Deus. Hoje eu vi uma frase de uma pessoa muito rica,
que perdeu o seu pai, e ela disse: olha, o meu pai tinha tanto dinheiro, mas na hora da adversidade o dinheiro não comprou, não pagou a sua vida. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. A melhor forma de superarmos os nossos fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está do nosso lado, ouvindo e amparando os nossos momentos. Em outra ocasião, o salmista testemunha que, ainda que estivesse com medo, contudo permaneceria confiando no Senhor. Por quê? Nós somos seres humanos. Temos medo do amanhã. Às vezes passamos situações que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não achamos a solução. O salmista Davi, ele relata em um dos seus salmos: da onde me virá o socorro? Ele diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso é convicção, isso é reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus, totalmente, em todas as nossas áreas. Tópico 2, as necessidades das ovelhas. A ovelha necessita, tópico 2.1, de proteção. Quem é que nos protege? O salmista Davi, ele relata: ó Israel, se não fosse o Senhor nosso Deus que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos nos tinham engolido vivo. Davi está dizendo o quê? Um homem de guerra, um homem que conquistou várias conquistas, era um homem de guerra, um homem de batalha. E ele reconhece que ele é totalmente dependente de Deus. Aí cai toda a soberba humana. Somos dependentes dele. A ovelha, nós como ovelha do Senhor, ovelha do seu pasto, necessitamos da sua proteção. Necessidade de direção, tópico 2.2. Necessidade de quê? De direção. Às vezes nós falamos: para onde eu vou? Qual o rumo que eu vou tomar? O que eu vou fazer diante dessa situação? É a hora que nós buscamos ao Senhor. Aprendemos isso. Nunca devemos orar quando a luta chega. Temos que estar de prontidão, orando sempre, porque quando chegar a adversidade, quando chegar as lutas, nós vamos ter a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O nosso bom pastor, ele que dá a direção correta para mim e para você. A necessidade de direção, é o Senhor que dirige os nossos passos. Às vezes nós queremos fazer os nossos caminhos. Não, eu vou por aqui, eu vou por ali. E às vezes esquecemos de falar: Senhor, me dai a direção. E a direção está onde? Na palavra de Deus. Necessidade de provisão. Tópico 2.3. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Nós sabemos que o pastor, ele conduz as ovelhas para o pasto verdejante. Nós vemos às vezes que quando a grama, o pasto não está bom ali, ele tem que levar as ovelhas para outros lugares, para alimentar as ovelhas. Aí está o nosso bom pastor e nos alimenta. Como devemos se alimentar? É através da sua palavra. As ovelhas necessitam ser alimentadas. Precisamos que lhes sejam fornecidos pastos verdejantes. Ovelha não consegue distinguir entre ervas próprias para o consumo e venenosas. Às vezes as ovelhas correm o risco de comer coisa que vai lhe fazer mal. Como ovelha de Cristo, somos alimentados pela sua palavra. A palavra de Deus verdadeira, não é palavra falsa, não é, eu vi falar isso, eu vi falar aquilo, não. É meditação diária. Eu e você temos que meditar na palavra de Deus. Não é comer o que os outros dão, é nós se alimentar. Nós temos
Santas Escrituras na nossa mão, está aqui do nosso lado. É só você se alimentar diário, uma meditação diária, de forma profunda, não é uma coisa rasa que está só por cima, não. Observando o seu conteúdo e aplicando aonde? Na nossa vida. A palavra de Deus tem que ser aplicada na nossa vida. Não é só ler. Tiago diz: não sejas ouvinte, sejas também praticante da palavra. Vamos no tópico 3. Cristo, o supremo bom pastor. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignação. Eu sou o pão da vida. Então é só Ele que tem o alimento para a nossa alma. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E quem anda com Jesus não anda nas trevas, anda na luz. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Só tem essa porta, e a porta é Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o bom pastor. Só tem Ele, não tem outro. O bom pastor se chama Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Está aí, é Ele que vai ressuscitar aqueles que dormem nele. E Ele é a vida, nele nós achamos a vida. Ele diz: eu sou o caminho, não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a verdade. Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ele diz: eu sou a vida. Só Ele tem a vida eterna. E Ele ainda diz assim: eu sou a videira. No Novo Testamento percebemos que Jesus é o bom pastor. João 10:11. O grande pastor, Hebreus 13:20. E o sumo pastor, 1 Pedro 5:4. Quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, porque naquela época, nós vemos ali em João 10, havia muitos que eram mercenários, não estavam nem aí com as ovelhas. O negócio deles era só lã e tirar a gordura da ovelha, e as ovelhas ficavam desgarradas, sem pastor. E quando Jesus chega, Ele diz: eu sou o bom pastor. Nós vemos aqui que Ele conhece as suas ovelhas. Nós somos conhecidos do Senhor. E Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona as ovelhas para se salvar. Não se importa com as ovelhas. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, Ele deu a vida para todo aquele que nele crê. O mercenário não. O mercenário não está nem aí com as ovelhas, né? Nós vimos aí pessoas até se intitulando ser pastor. E o que é ser pastor? Nós aprendemos nessa lição. Ser pastor é cuidar das ovelhas, ver a necessidade, ver o que a ovelha está precisando, né? E ele diz: eu conheço. E as ovelhas também conhecem, ouvem a voz do seu pastor. E nós vemos aqui que o nosso Deus, quando Ele fala assim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: eu sou o bom pastor. Jesus declara que Ele é o bom pastor prometido nas profecias. E nós vemos aqui que o verdadeiro pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele dá vida pelas suas ovelhas, né? Então, nós vemos aqui, eu achei muito bonito um comentário de um pastor que ele fala assim: o ministro do Evangelho que ocupa essa posição apenas como meio de vida ou de obter honraria, ele é mercenário, porque ele não está nem aí com as ovelhas, ele está aí com a posição dele, com a honra dele, né? Então, o verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas. O falso pastor pensa primeiro lugar em si mesmo e na sua posição diante dos homens, não está nem aí com as ovelhas, né? Nós vemos
pessoas às vezes reclamando, mas quando o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, nós vemos lá em Ezequiel 34, né? Ezequiel denunciando os falsos pastores. Ai dos pastores que apacentam a si mesmo e não cuidam das minhas ovelhas, né? Então, um grande exemplo. Jesus cuida, Ele não nos abandona, né? Talvez eu possa até lhe abandonar, mas o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo não abandona os que são seus. Ele está conosco nas horas boas e na hora difícil. E nós vemos aqui no tópico 3.2, relacionamento com as ovelhas. Tem que ter esse relacionamento, né? Eu não sei onde mora, eu não conheço, não. O pastor ele tem que ter um relacionamento com as suas ovelhas. Tem que estar no meio dela, cheirar a ovelha também, né? Precisa, né? Por quê? Quer ser conhecido se você não se envolve, né? Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. O primeiro é que Ele chama pelo nome, Ele conhece a mim e conhece a você, o que demonstra que Cristo conhece a identidade e o temperamento de cada ovelha. Nenhuma ovelha, para Ele, todas são importantes. Eu não gosto desse. Não, todos são importantes, todos são ovelha do Senhor. E nós vemos aqui que no comentário, nós vemos aqui Zaqueu, né? Ele tratou com a mulher samaritana, Jesus tratou com Zaqueu, chamou ele pelo nome, ou seja, as ovelhas lhe obedecem, né? De acordo com o comentário, nós vemos aqui que Jesus conhecia Pedro. Pedro era aquele homem brabo, homem impulsivo, mas Jesus o amava, né? Jesus o amava. E nós vemos que ele conhecia Tomé, aquele duvidoso, André, que gostava de relacionamento de longe. Judas, né? Jesus também estava ali, amou a Judas. E nós vemos aqui, tópico 3.3, outras ovelhas para o aprisco. O Senhor Jesus, Ele não veio só para o judeu. Os judeus o rejeitaram. Mas nós vemos lá em Atos dos Apóstolos que Deus usa Pedro para chamar o gentio. Deus levanta Paulo para pregar nos confins da terra, para o Império Romano. E para terminarmos, na conclusão diz assim, que o Espírito Santo nos ajude para que não apenas conhecemos o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelha do seu rebanho, sendo submisso ao seu cuidado e à sua direção. Ovelha obedece, né? Ser submisso é colocar os nossos cuidados. Senhor, cuida de mim, me ajuda. Isso é ser ovelha, é ser dependente de Deus. Vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te agradeço por esses minutos. Te agradeço pela Tua palavra, Deus, a qual o Senhor tem falado aos nossos corações. Aqueles irmãos que estão aí do outro lado, nos ouvindo, abençoa eles, visita cada um, que a Tua palavra venha entrar, Senhor, no coração de cada um dos Teus filhos. E aqueles também que ainda não Te servem, que venham Te aceitar como Salvador, como Supremo Pastor. É isso que eu Te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.